Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast da Ilumen. Hoje vamos falar sobre como a iluminação estratégica pode transformar a experiência de compras em supermercados. Eu sou Eduardo Bittencourt e hoje eu estou aqui com o nosso CEO Igor Sá, nosso especialista em iluminação aqui na Ilumen. Igor, tudo bom? Fala Eduardo, tudo ótimo. Falar sobre iluminação e transformação da iluminação é um tópico bem interessante, bem legal. E eu vou falar para vocês rapidamente aqui como é que Igor chegou nesse mundo de iluminação, que chegou através da transformação. Eu fiz um intercâmbio lá em 2005, 2006. Eu fui para Londres, cidade realmente encantadora, bonita, extremamente cultural, e é uma das cidades mais visitadas do mundo. Eu cheguei no mês de setembro de 2005. E durante o decorrer do período, né, chegou outubro, novembro, mas quando chegou dezembro, Eduardo, eu pude perceber o quanto a iluminação transforma o ambiente. A Prefeitura de Londres ela investe massivamente na iluminação de Natal da cidade. A cidade fica ainda mais encantadora. E quando eu percebi o poder da transformação da iluminação, eu me encantei e de lá para cá eu venho estudando e me tornei um especialista realmente em iluminação. Decidiu trabalhar com iluminação desde lá? Decidi. Lá que despertou, né? Porque na verdade, como eu percebi o quanto a iluminação pode transformar ambientes, eu disse, eu quero levar isso para o Brasil, eu quero poder fazer com residências, com empresas, essa transformação. Como é que eu posso transformar algo? Eu posso transformar através da iluminação. Muda completamente. E o Natal realmente é uma época que está muito associada à decoração, uma data festiva, onde a iluminação é um ponto crucial para a decoração. Apesar assim, do nosso negócio... E transforma o ambiente, né? Transforma totalmente. Transforma o ambiente. Apesar do nosso negócio não ser iluminação de Natal, mas como a luz transforma, a gente consegue transformar um supermercado, consegue transformar uma indústria, consegue transformar realmente ambientes, e o antes e o depois é realmente algo extraordinário. Fantástico. Igor, obrigado por você estar aqui com a gente. Para começar, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho o que é a iluminação estratégica. Você pode nos contar como que a iluminação para supermercado ela vai muito além do simples clarear o ambiente? Vamos lá. A iluminação tem normas, tá? E um supermercado ele não é diferente. Apesar de hoje os supermercados a gente trabalha com uma iluminação um pouco diferente, justamente para... Já trabalha muito acima da norma, né? Muito Diferenciando. Muito acima para transformar o negócio realmente em escala de vendas. Uhum. Mas dentro de um supermercado a gente tem vários tipos de iluminação. A iluminação do ambiente central, a iluminação do hortifruti, a iluminação da padaria, do açougue. Então isso tudo tem que ser bem planejado, bem pensado, de forma estratégica para realmente atrair mais o cliente. Além disso, a gente tem a parte de temperaturas de cor e etc., que a gente pode falar no decorrer do nosso bate-papo, que fazem também toda a transformação do ambiente. Uhum. Então a iluminação estratégica basicamente pensar no todo, né? Sobre a iluminação em cada setor, em cada ambiente, né? Que vai desde a temperatura de cor, até o tipo de produto, o índice de reprodução de cores. Perfeito. Além a gente nem falou da luz ideal ainda, né? A iluminação ideal, o fluxo de luz ideal para uma loja. Não é só clarear mesmo. Não. Avaliando isso, né? Então, quais que seriam assim, os principais benefícios de uma iluminação bem planejada? Perfeito, boa pergunta. Por exemplo, hoje a gente tem como padrão nas grandes redes de supermercado um fluxo de luz de 800 a 1.200 lux. Quanto de luz eu tenho por metro quadrado, num determinado ambiente? E lá atrás, Eduardo, isso girava em torno de 200 lux. Aí quando a gente normatizou e direcionou o fluxo ideal, as lojas passaram a vender muito mais. A gente saiu de um fluxo inicialmente de 200 para 500 lux. Aí determinadas redes disseram assim, pô Igor, se de 200 para 500 aumentou o meu faturamento, será que se aumentar um pouquinho mais isso vai trazer mais resultado? Então a gente saiu lá de 200 para 500 e de 500 para 800 a 1.200. Isso vem trazendo resultado. Isso já virou uma tendência, né? Já virou uma tendência. E hoje eu posso dizer para você uma coisa que é bem importante. A maior parte das lojas, dos supermercados, de uma forma geral, ele está lá em 200 ainda. Então precisam passar por uma transformação para chegar no ambiente ideal. Dentro do ambiente ideal, vamos lá, temos a iluminação global da loja,
tem que ser entre 800 e 1.200 lux. Isso você consegue validar através de um equipamento chamado luxímetro. E depois a gente vai analisar cada ponto da loja. Uhum. Qual o público que você tem ali? Eu trabalho com classe AB, eu trabalho com a classe BC. Uhum. O tipo de temperatura de cor vai direcionar para o público ideal. A gente tem que falar também da iluminação de hortifruti. A iluminação de hortifruti ela tem que ser uma iluminação com 2.700 kelvins a 3.000 kelvins. Por quê? Porque deixa o produto mais... Já era uma pergunta que eu ia te fazer ótimo. Na sequência, né? Como é que a iluminação é por setores, né? Porque hoje, desde o projeto arquitetônico de uma loja, de supermercado, a gente pensa desde o design, o layout, até a iluminação é setorizada hoje em dia, né? Totalmente, e precisa ser. Por quê? Porque cada ambiente se comunica de forma diferente. Cada ambiente é um negócio dentro do supermercado. Vamos lá, o hortifruti. O hortifruti, se você utilizar um produto específico, focado, com 2.700 a 3.000 kelvins, ele vai ficar muito mais bonito. A gente tem um videozinho aqui, tem como colocar aqui na tela? Isso vocês vão perceber o quanto é importante a gente trabalhar com o produto certo e com o IRC certo. A gente vai explicar para vocês já o que é isso. 2.700 a 3.000, que seria o nosso branco quente. Branco quente, perfeito. A cor mais amarelada. Essa parte que vocês estão vendo aí, uma laranja. Olha a diferença da iluminação geral, que você pode perceber aí, para uma iluminação focada. Qual o produto que vai vender mais? Qual o produto que vai atrair mais o cliente? Então isso precisa ser muito bem pensado numa loja de supermercado. Mas não é só o hortifruti que exige uma iluminação específica. Uhum. Se você pensar, nós temos lá o açougue, que aí já muda um pouco, tá? O açougue ele tem que ser uma cor mais fria, 5.000 a 6.000 kelvins. Por quê? Porque dá um frescor mais no produto. O 6.500 já vai para um branco frio. Já vai para um branco frio, exatamente. E além disso, passa num ambiente mais higiênico. Uhum. É importantíssimo, né, nessas áreas, né, como açougue e padaria, a quantidade de luz ela tem que estar bem distribuída para você não ter regiões de sombra, porque muda a percepção de limpeza. Muda a percepção totalmente. E aí a gente vai para a padaria, como você citou agora. Aí a gente já muda com um pouco mais, já uma temperatura de 4.000 kelvins. É um branco no morno, que a gente costuma dizer. De 4 a 5 seria o branco neutro, né? Branco neutro, perfeito. De 4 a 5 um branco neutro para deixar um ambiente mais charmoso, mais aconchegante e destacar mais os produtos da padaria. Maravilha. Você citou ali sobre a parte do hortifruti, que não é só, o hortifruti hoje não é só a iluminação geral. A gente já viu, já trabalhou em diversas lojas, tem lojas que hoje trabalhavam com hortifruti na iluminação comum do mesmo supermercado, da loja inteira, a mesma iluminação para hortifruti. E hoje então a gente tem iluminações mais focadas só para hortifruti, para direcionar a luz para os produtos, né? Não é para iluminar o salão, é para iluminar o produto. Perfeito, porque você consegue dar um destaque no produto, chamando a atenção e deixando ele mais atrativo, né? Mais bonito, mais comercial. Consequentemente, o cliente que pegaria 1, 2, 3, passa a pegar mais porque está enxergando um produto mais bonito, mais fresco, mais atraente realmente. Perfeito, perfeito. Igor, você pode, assim, eu sei que você está trabalhando com iluminação há muitos anos. Sim. Você pode compartilhar com a gente algum case de sucesso do supermercado que você percebeu assim que transformou as vendas com a ajuda da Ilumen? Pergunta legal, muito interessante. A gente vem trabalhando em centenas de lojas nesse período e a gente percebe a transformação de uma iluminação bem planejada para uma iluminação convencional. Não sei se você sabe disso, Eduardo, mas muitas lojas ainda são feitas da seguinte forma. Existe o eletricista do ambiente da loja. Então o dono do supermercado diz, o eletricista, que iluminação eu devo utilizar aqui? O eletricista vai indicar, não que ele não saiba, porque obviamente que ele tem uma experiência muito robusta nessa área, só que a iluminação estratégica é algo mais estudado. Então muitas vezes o eletricista, vamos utilizar aqui 30 luminárias nesse ambiente aqui, nesse supermercado. Então ele vai lá numa loja de material de construção, compra 30 luminárias e coloca lá no ambiente. Aí o que é que vai acontecer? Aquelas 30 luminárias não estão projetadas para aquele ambiente de forma adequada. E os produtos que são comprados dessa forma, na loja de materiais de construção, são produtos bons? Sim, são produtos bons. Só que projetados para a residência,
para ficar ligados ali de 3, 4 ou 5 horas uso por mais dia. doméstico, né? Isso. Quando você parte para um supermercado, por exemplo, é um uso mais robusto. As lojas ficam ligadas 14, 15, 16 horas. Então tem que ser um produto profissional para suportar um uso mais constante. Uhum. E além disso, os produtos profissionais possuem um IRC mais elevado, deixando o ambiente mais aconchegante, mais bonito, os produtos mais bonitos também. O IRC que é o índice de reprodução das cores, né? Exatamente. Que é o 100, o índice 100 seria o índice é o sol do meio-dia. Perfeito. É o 100, né? E hoje a gente trabalha acima de 80, é isso? Acima de 80 ali no salão de vendas. Iluminação geral. E 90 para alguns casos de hortifruti e padaria. Exatamente. Não sei se você, obviamente que você é um cara que é conhecedor também no mercado de iluminação, você vai numa joalheria, você percebe que o ambiente ali é um ambiente muito mais valorizado, muito mais bonito. Por quê? Porque aquela iluminação projetada naquele ambiente, ela tem um IRC elevado, acima de 90. Não é isso? Parando para pensar na joalheria, assim, sobre isso, a joalheria, a joia tem que brilhar, né? Exatamente. Tem que brilhar, então a luz é o reflexo. Perfeito. O brilho é o reflexo da luz. O brilho é o reflexo da luz. E em joias ainda você vai falar sobre diferentes pedras, né, preciosas, elas têm cor. Elas são preciosas pela cor e pelo brilho delas. Então é importantíssimo que ela consiga, dentro de uma loja que está lá dentro de um shopping, consiga transmitir aquela cor com a mesma fidelidade. Perfeito. Né, que você vai ser na luz natural. E isso acontece também dentro do supermercado. Você valorizar a cor do produto, né? A cor da fruta, a cor do pão. Então, valorizar aquilo ali que é natural do item. Perfeito, sem dúvida alguma. E só complementando, como é importante a gente fazer realmente uma iluminação estratégica. Como a gente citou lá, o eletricista vai, compra as 30 luminárias, coloca ali no ambiente. Para você ter noção, quando o nosso time de engenharia produz um novo produto, esse produto é pensado, dimensionado, e após isso é enviado para um laboratório. Nesse laboratório a gente consegue identificar qual o fluxo de luz que sai daquele produto e qual o ângulo de abertura que a gente tem naquela luminária. Consequentemente, a gente consegue projetar a luz ideal para cada local do supermercado. Esse arquivo, né, que é gerado entra em um projeto de iluminação. Que é o IES, que o pessoal fala, né? O IES é o arquivo fotométrico. Exatamente. A curva fotométrica do produto. Perfeito. Esse IES é lançado em um programa onde a gente consegue dimensionar a iluminação ideal para cada ambiente, para cada corredor, para cada salão de vendas, para cada área de açougue, para padaria. Que é o projeto fotométrico, né? Exatamente. Tem uma frase que foi você que me apresentou, eu nunca esqueci, uma frase de Oscar Niemeyer. Verdade. Uma boa iluminação levanta uma arquitetura medíocre. E uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto. Perfeito, bem colocado. Então não adianta a gente pensar num grande projeto, fazer uma reforma no supermercado, mudança de layout, pensar até no que até você tinha comentado antes comigo nos bastidores sobre o cross, como é que chama? Cross-selling. Cross-selling, né? A venda cruzada. Você pensa em tudo, mas esquece da iluminação. A iluminação, isso de Oscar Niemeyer me gravou muito na minha memória. Uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto. Perfeito. É o que você falou, o lojista ele investe muito na estrutura do negócio. Seja no prédio, seja no layout, seja no setor de compras, seja na fachada. E muitas vezes esquece que é a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? A iluminação. Para destacar tudo isso que foi bem planejado. E aí muitas vezes é esquecido. Então a iluminação, ela transforma, pessoal. A iluminação transforma. Pense bem nisso. Você até trouxe um artigo, né? Que fala sobre o aumento de vendas na iluminação. Ah, verdade. Agora em 2024, saiu uma pesquisa na Super Varejo. Ô, Léo, coloca essa pesquisa, por favor, aqui na tela. É uma pesquisa bem pertinente, que engloba toda a parte de comércio, seja supermercado ou uma loja convencional de uma outra área. Ele diz o seguinte, pessoal: a iluminação estratégica no comércio aumenta vendas em até 30%. Eu vou deixar aqui um link abaixo dessa reportagem para vocês poderem ler ela na íntegra
e entenderem o quanto é importante a iluminação dentro de uma empresa. E outra coisa importante, num mundo tão competitivo, num mercado tão competitivo que a gente tem hoje, as margens são extremamente muito apertadas mesmo. Será que vale a pena a gente arriscar e não ter uma iluminação estratégica na nossa loja? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês também. Pronto, importantíssimo. Igor, assim, esse assunto ele é vasto, né? Quando a gente fala de iluminação para supermercados. Qual que seria, assim, o que você poderia recomendar para quem está nos assistindo? O que você poderia recomendar? Qual que seria o primeiro passo para a gente fazer? Essa pergunta é uma pergunta interessante porque muitas pessoas, muitos lojistas de supermercado não têm um conhecimento que a iluminação pode transformar realmente o ambiente. Então o primeiro passo é você entender a necessidade. Muitas lojas de supermercado, a maior parte delas, como eu citei, só tem 200 lux, você deveria ter 800. Então o primeiro passo é procurar uma empresa estratégica, profissional na área de iluminação, fazer um projeto de iluminação para a sua loja. O luminotécnico, né? O projeto luminotécnico que vai direcionar realmente o quanto de luz você precisa ter em cada ambiente, seja no supermercado, seja dentro do supermercado, seja na padaria, seja no hortifruti, seja no salão de vendas, para trazer realmente um resultado diferenciado. Não adianta colocar qualquer produto na sua loja. Isso vai realmente fazer com que suas vendas diminuam. Então, como eu citei há pouco, não podemos brincar com o nosso caixa, com as nossas vendas. Então, layout é importante, compras é fundamental. Muitas vezes ali está o detalhezinho onde você consegue uma rentabilidade um pouco maior. E a iluminação é a cereja do bolo de tudo isso. Maravilha. Igor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas se você quiser saber mais, se você que está aí nos assistindo, se você quiser saber mais sobre iluminação estratégica, para aumentar suas vendas em supermercados, para aumentar o tempo de permanência do cliente em sua loja, acompanhe a gente aqui nas redes sociais, entre em contato com o nosso time de vendas, ele vai te ajudar a fazer o melhor projeto, entender um pouco mais. Igor, muitíssimo obrigado pela participação e pelas dicas valiosas. Muito bom o nosso podcast, muitas informações pertinentes. Eu tenho certeza que a gente conseguiu agregar na vida de muitos lojistas, porque vão passar a acompanhar nosso conteúdo e vão perceber que realmente vale muito a pena você pensar um pouquinho fora da caixa. Grande abraço aí, pessoal. Até a próxima. Siga a Ilumen nas redes sociais, fique por dentro das novidades em iluminação profissional e até o próximo episódio.